Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma aula, teológica. Nós estamos aqui abordando a doutrina de Deus e hoje nós vamos falar sobre a personalidade de Deus, já que Deus ele é um Deus, pessoal. Deus ele tem faculdades que qualificam como uma pessoa. Então, em Deus existe uma existência, Deus é dotado de autoconsciência e também autodeterminação. Então, Êxodo capítulo 3, versículo de número 14, quando ele se revela a Moisés e o comissiona para libertar o povo de Israel, ele disse assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás ao filho de Israel: Eu sou, enviou a vós. Então, observa que o nosso Deus, por ser uma pessoa, na Bíblia Sagrada, ele demonstra com as suas revelações ter vontade, ter sentimento, ter intelecto, Um Deus que tem autoconsciência e também autodeterminação. Vamos ler Isaías 46 e o versículo de número 11, onde mostra que o nosso Deus em si, ele é um Deus pessoal. Deus, ele tem autoconsciência e também autodeterminação. Isaías 46, versículo 11, diz assim: Que me chamo ave de rapina, desde o Oriente, o homem do meu conselho, desde as terras remotas, porque assim o disse, assim acontecerá. Eu determinei e também o farei. Então, essas qualificações aí, já demonstram que o nosso Deus, ele tem personalidade. Outro ponto é que o nosso Deus, ele tem vontade. Deus, ele tem vontade. No próprio livro de Isaías, no capítulo 46, aí no versículo 10, diz que, porque anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Apocalipse, no capítulo 4, versículo também 11, nós temos aí o nosso Deus demonstrando esta vontade. 4 e 11. Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tudo criaste, todas as coisas, por tua vontade são e foram criadas. Então, nosso Deus, ele tem volição, ele tem vontade. Então, esses versículos mostram, e outros também, que mostram que o nosso Deus, ele tem vontade. Outra faculdade que qualifica Deus como uma pessoa, a razão ou o intelecto. Então, Deus, ele pensa, E eu quero ler aqui Isaías 58, versículo 8, que esse é muito conhecido. Isaías 58, versículo 8, diz assim: Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Então, nosso Deus é um Deus que pensa. Isaías 14, versículo 24, Esse é um texto que muitas irmãs gostam de ler no ciclo de oração. Diz: O Senhor dos exércitos jurou, dizendo: Como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Então, aí, mais outros versículos que mostram que Deus é um Deus que tem razão ou intelecto, que comprova que Deus tem personalidade. E, por fim, nós temos aí um Deus que tem sentimento, Um Deus que as emoções, a sensibilidade faz parte do seu caráter e da sua pessoa. É um Deus que sente, um Deus que tem sentimento. Então, se você ler Gênesis no capítulo 6, versículo 6, observe que Deus ele demonstra esse sentimento. Gênesis 6 e 6 diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou o seu coração. Então, e pesou o seu coração.
A palavra arrepender-se aí não quer dizer que Deus ele errou, né? Deus ele voltou, né? Deus ele pesou, ficou triste o seu coração em relação ao homem aqui na terra. Agora vamos ler 1 Reis, no capítulo 11 e o versículo 9. Também nós temos aí uma expressão que demonstra sentimento da parte de Deus. Então, 1 Reis, capítulo 11, versículo 9, diz assim, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, portanto, desviara o coração do Senhor de Israel, a qual 2 vezes aparecera. Então, Deus se indignou. Então, eu poderia ler vários outros versículos, né, que mostra que Deus ele tem esse sentimento. Mas para fechar, vamos ler agora em Tiago 4 e 5. Tiago 4 e 5. E esse daqui faz uma alusão à terceira pessoa da Trindade, né? Ou melhor, então, Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 5. Diz assim, ou cuidai vós quem vos diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúme, já que o Espírito Santo também é Deus, ele tem ciúme. Então, a Bíblia mostra Deus amando, né? Deus é o Deus que perdoa, Deus é o Deus que pesa de coração. Então, tudo isso aí mostra que nosso Deus, ele tem sentimento. Então, Deus, ele é um ser que tem personalidade. Deus, ele fala, Deus, ele pensa, Deus, ele sente, Deus tem vontade, né? Deus tem autoconsciência e Deus também tem determinação. E eu louvo a Deus, que o nosso Deus, ele é um ser pessoal, né? Ser pessoal é um Deus de relacionamento. Então, Deus te abençoe aí com essa informação aí para o teu conhecimento. E eu quero trazer uma para o teu coração. Dizer que Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com você, quer ser teu amigo, que ele quer participar, né, isso, da tua vida e ter comunhão contigo e comigo. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.